Olá, sejam bem-vindos a este vídeo especial, um vídeo diferente do habitual aqui no nosso canal. Este será um react, onde irei reagir a um pronunciamento do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com todo o respeito, é claro. O pastor Ayrton Koller, ele esteve em Moçambique, devido ao impacto Moçambique, ao grande evangelismo, terminou no sábado com milhares de almas que se batizaram entregando sua vida ao Senhor. Louvamos a Deus por essas bênçãos. A presença dele foi uma bênção e nos encheu de muita esperança. Mas eu quero apenas reagir a uma parte de sua mensagem de sábado, onde ele falou sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E a mim pessoalmente chocou com algumas declarações, e você pode não concordar com isto. Não estou para criticar, mas simplesmente para analisar o que ele diz. Sabem por que eu faço isso? Porque eu não acredito que exista algum homem infalível. Talvez há pessoas na igreja que acreditam que há, já que uma pessoa é presidente, portanto se torna infalível. Eu não acredito na infalibilidade papal, não acredito na infalibilidade pastoral, na infalibilidade dos líderes. Eu creio que eles são servos de Deus, mas que podem ter seus erros e exageros, certo? É por isso que eu estou reagindo a este vídeo aqui. Então, durante o seu discurso na pregação, ele tocou em alguns pontos que a mim deixam um pouco chocados. Eu vou deixar ele falar aqui em alguns pedaços e estarei, então, reagindo ao pronunciamento dele. Escutem aqui. Eu acho interessante que a mesma pergunta dos apóstolos há 2000 anos atrás continua sendo a pergunta de muitas pessoas no dia de hoje. Elas querem saber que sinais realmente mostram que Jesus está voltando. E aí vocês veem há tantas interpretações, vídeos na internet, artigos e livros de gente querendo dizer: olha, essa guerra aconteceu aqui, porque essa guerra aconteceu, Jesus está voltando. Ou porque houve um encontro de líderes religiosos em algum lugar do mundo, Jesus está voltando. Houve um terremoto em alguma região, Jesus está voltando. As pessoas passam todo o tempo procurando algum sinal que aumente a sua esperança e elas possam dizer: agora sim, chegou a hora de encontrar Jesus. Sinais, sinais, o mundo está em busca de sinais. Bem, nós iremos continuar acompanhando o pronunciamento do querido pastor. Mas ele diz aqui que há pessoas que pensam que porque acontece uma guerra em um certo lugar, é sinal da volta de Jesus. Ele menciona também porque há um encontro de líderes religiosos, um encontro ecumênico, histórico, então é sinal da volta de Jesus. Então eu perguntaria ao Dr. Koller, e não é sinal da volta de Jesus então? O que é sinal da volta de Jesus Cristo? Vamos continuar a assistir. E não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas o que é que diz a sua Bíblia? Mas ainda não é o fim. Isso significa que os sensacionalistas que andam por aí dizendo: olhe para a Ucrânia, olhe para o Oriente Médio, olhe para alguns países da África, a guerra está crescendo, uma nova guerra mundial vai acontecer, e isso é o sinal de que o mundo está prestes a ser destruído. Mais uma vez ele menciona aqui os sensacionalistas, alarmistas, aqueles que, olhando para os eventos mundiais, conectam isso à profecia bíblica ou a alguma profecia. E ele chama essas pessoas que propagam essas informações de sensacionalistas. Isto é muito interessante. Vamos continuar escutando. Depois eu farei um resumo geral. Ou seja, eu vou mostrar, eu vou falar daquilo que eu acho, no geral, em torno daquilo que ele falou aqui. Vamos continuar. O fim não virá por causa das guerras. Elas vão acontecer e serão mais intensas. O fim não virá por causa da fome. Ela vai acontecer e a desigualdade social será cada vez maior.
O fim não virá por causa da maldade. Ela vai existir e será cada vez pior. Mas Jesus está dizendo, todos esses sinais, eles apenas preparam o caminho. Mas o último sinal, aquele que diz que Jesus está voltando, é a pregação do Evangelho do Reino. Sim, eu concordo com isto, pastor. Mas o fato de este ser o dito último sinal, neste caso a pregação do Evangelho ser o último sinal da volta de Jesus, significa que os outros não são importantes? Significa que quem fala dos outros é sensacionalista, é alarmista? Mais um pedaço último. Escutemos o que ele diz. Prega o Evangelho. Quem ama a volta de Cristo não está na internet procurando um vídeo aqui ou ali de alguém fazendo sensacionalismo, de alguém tentando colocar medo no seu coração, porque o medo não prepara ninguém para a volta de Jesus. O medo afasta as pessoas de Jesus. O medo e o sensacionalismo dão um sentimento temporário de que nós nos sentimos perto de Cristo, quando na verdade nós estamos longe dele, porque ninguém vai entrar no céu pela porta do medo. Todos vão entrar no céu pela porta da graça, pela porta da misericórdia, pela porta do amor de Deus. Portanto, aqueles que geram medo, que apavoram, que tentam alarmar as pessoas, não estão preparando o mundo e a igreja para a volta de Jesus, porque Jesus diz, o sinal final, o último sinal, o sinal iminente, será a pregação do Evangelho do Reino a todo mundo. E aqui em Moçambique, a Igreja Adventista está levando a sério. Interessante pronunciamento do nosso presidente. Quem ama Jesus, prega. Não anda por aí nas redes sociais, nas mídias sociais, buscando algum vídeo de um sensacionalista. Ele diz que o sensacionalismo, buscar essas informações na internet, desprepara, traz despreparo à pessoa, ao mundo e à igreja, e que isso traz medo à pessoa. E ninguém vai se salvar pelo medo, mas sim pelo amor de Deus. Interessante. Eu respeito todo este pronunciamento do nosso pastor, mas também tenho uma ideia contrária, ou seja, não concordo com muita coisa do que ele diz aqui. Em primeiro lugar, será que os sinais da volta de Jesus Cristo realmente trazem medo, como o nosso pastor aqui diz? O que Jesus Cristo falou sobre os sinais da volta de Jesus e como nós devemos encará-los? Agora vejam, quando Jesus Cristo diz isto, ele não está falando do único sinal que, segundo o pastor Ayrton Cole, é o único que deve nos alegrar, a pregação do Evangelho. Jesus está a falar de guerra, Jesus está a falar de terremotos, Jesus está a falar de doenças em todo lado. E ele diz o seguinte, vejam só, em Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ao começarem quais coisas a suceder, meus irmãos? A pregação do Evangelho apenas? Parece que não. Jesus está a mencionar uma lista de eventos que antecederiam sua vinda. E ele diz, ao começarem estas coisas, guerras, terremotos, sim, encontros ecumênicos, sim. Ele diz que quando estas coisas começarem a acontecer, e vocês verem estas coisas acontecerem, exultai, fiquem felizes, ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas o nosso presidente diz que não, que isto não passa de sensacionalismo, e todas as pessoas que acompanham isto não têm esperança no coração, são pessoas com medo, e medo não vai levar ninguém ao céu. O medo desprepara. Isto é muito interessante. Quero compartilhar uma passagem especial, onde a irmã White fala sobre como os sinais da volta de Cristo, não o sinal da pregação apenas, mas os sinais, podem sim trazer alegria e esperança para a vida do crente. Vejam aqui.
Na meditação matinal Exaltai-o, de 1 de dezembro, a irmã White escreveu: Cristo ordenara a seu povo que atendesse aos sinais de seu advento e se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro rei. O que é que ela diz? Que Cristo aconselha os seus seguidores a acompanharem o quê? Os sinais e a se regozijarem, vejam só, a se regozijarem ao contemplar os indícios do seu vindouro rei. Vejam só, ela cita: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, disse ele, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Bem, portanto, parece que aqui há uma contradição. A Bíblia nos dizendo para exultarmos, nos alegrarmos com os sinais da volta de Jesus. O Espírito de Profecia nos dizendo para nos regozijarmos com os sinais do vindouro rei. E o nosso presidente mundial dizendo que a pessoa que assiste isso não ama Jesus, porque quem ama Jesus apenas prega. Quem ama Jesus não está aí buscando um sensacionalista. Quem ama Jesus não faz essas coisas. Vemos aqui um grande choque. Eu quero agora compartilhar com vocês algumas citações de Ellen White, do Espírito de Profecia, onde ela fala sobre os sinais mundiais. E agora eu pergunto, ora, se nós não podemos falar dos sinais mundiais, apenas devemos falar do último sinal, que é a volta de Jesus Cristo, neste caso que é a pregação do Evangelho, e que por falarmos sobre os outros sinais, guerra, sofrimento, criminalidade no mundo, enfim, movimentos ecumênicos, né? Por falarmos tudo isso, somos sensacionalistas. Será que a irmã White estava sendo sensacionalista quando ela falou sobre os sinais diretos que estavam acontecendo em seus dias, como prenúncios da chegada do rei? Vejam aqui. No livro Testemunhos Seletos, ela falou: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. E ela diz que prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. O que a irmã White disse? Disse que as guerras, rumores de guerras, o mundo em agitação, por causa das pandemias, por causa dos desastres naturais, tudo isto são sinais portentosos, prenunciam algo grande a acontecer. Vejam mais uma passagem. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. A pergunta que eu faço é, a irmã White está sendo sensacionalista? Porque ela não está falando do último grande sinal que é a pregação do Evangelho apenas. Está falando dos sinais que estão acontecendo nos seus dias. Está falando da angústia entre as nações. Está falando da tribulação entre as nações, que levarão até a segunda vinda de Jesus. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Ela estava sendo alarmista. Ela estava despreparando a igreja. Ela estava despreparando a si mesma. Mais uma passagem. Ela diz, estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Ela não menciona aí o último sinal, a pregação do Evangelho, que é importante de se falar. Ela menciona sinais terríveis que estão acontecendo no mundo. A pergunta que eu faço, no livro Profetas e Reis, página 278, Ellen White está alarmando a igreja? Ela é uma sensacionalista? Por acompanhar estas coisas, nós nos tornamos sensacionalistas? Será? Amados irmãos, às vezes, por querer negar os fatos, nós nos tornamos um pouco ridículos. E sabem, irmãos, há um grande amigo pastor que eu respeito muito, o pastor Dércio, um grande meu amigo. Ele esteve uma vez aqui na minha Igreja da Liberdade. E ele me chocou um pouquinho. Também leu um texto assim um pouco parecido com o que o nosso presidente aqui leu.
e contextualizou e disse que não precisamos ficar sabendo dos eventos que estão a acontecer agora. Precisamos apenas nos focar na pregação. Irmãos, a pregação é importante e ninguém disse que nós não devemos pregar. E ele diz que há irmãos aqui na igreja. Sim, eu estou falando a verdade. Se o pastor Darcy está assistindo o vídeo, sabe que eu estou falando a verdade, não estou mentindo. Você, pastor Darcy, disse que há irmãos que até conhecem a cor, me perdoem a expressão, mas foi assim que ele falou em frente à igreja. Há irmãos que conhecem a cor da cueca de Donald Trump. A cor da cueca que Donald Trump usou nesse dia, de tanto saberem dos eventos chineses. Eu fiquei chocado. Será que realmente existe alguém que conhece a cor da cueca do presidente Trump em certo dia? É isso que estão a falar os nossos pastores, tudo isso para tentar expressar alguma coisa em seu coração. Não queremos mais profecias. Não queremos mais falar-se dos eventos chineses. Não queremos mais que se apresente movimentos ecumênicos. Não queremos mais que se fale do decreto dominical. Não queremos mais que se fale desses assuntos na igreja. Nós respeitamos o vosso sentimento, a vossa opinião, pastores. E nós realmente iremos obedecer a isso. Se os eventos chineses não servem para nada, se não precisamos andar atrás destas coisas, vamos nos focar simplesmente com o grande sinal, a pregação do Evangelho. Por que a irmã White escreveu o livro Eventos Chineses, apresentando uma série de sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo? Por quê? Irmãos, a pregação do Evangelho é importante, mas deixe-me vos dizer uma coisa. O cumprimento da profecia em nada vai interferir na proclamação do Evangelho. Quero vos mostrar um texto para vos provar que cumprimento da profecia, lei dominical, tudo que estamos vendo aqui, não vai alterar o cumprimento da missão. Pelo contrário, vai ajudar no cumprimento da missão. Ah, mas como assim? Vejam uma passagem. Vejam aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Quando é que isto vai acontecer? Quando é que as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do bom pastor? Quando a tempestade da oposição, da perseguição, desabar sobre nós. Certo? Vamos continuar. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos. E muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia e não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Quando é que esta maravilha toda vai acontecer? Quando a tempestade da perseguição desabar sobre nós. Quando começar a perseguição? Quando começar o decreto dominical? A pregação vai chegar às pessoas. Então volto a perguntar. Por que não podemos falar dos eventos chineses? Por que não podemos falar do decreto dominical? Temos que nos concentrar apenas na pregação. Sim, vamos nos concentrar. Mas não podemos falar de outras coisas. Se esses eventos chineses vão amadurecer o mundo, vão preparar o mundo para ouvir a voz do Senhor no tempo do fim? Meus amados irmãos, eu realmente sei que existem sensacionalistas. Aqueles que simplesmente estão interessados em trazer medo às pessoas. Existem, eu sei disso. Mas não são todos. Há os que realmente estão a pregar a mensagem. Há os que realmente estão a despertar os corações sinceros. Há os que realmente estão tendo resultados no reino de Deus. Resultados que nós, na nossa visão, podemos não conseguir enxergar. Mas no céu, nós poderemos enxergar os resultados desses ditos alarmistas. Então não julguemos as pessoas porque nós não gostamos da mensagem. Deixe cada pessoa fazer o seu trabalho, que Deus irá julgar a cada um de acordo com as suas obras. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro.